Deus seja louvado pela presença de todos. Que bom que você separou esses momentos para poder estar na casa de Deus. Você também que está acompanhando pela TV JuVV, seja bem-vindo. Que o Espírito Santo conforte e abrace o seu coração aí também. Eu trouxe uma mensagem, Deus preparou uma mensagem para que pudesse assim despertar em nós sobre a minha fé, sobre a sua fé. Como que está a sua fé? A gente está vivendo os últimos dias diante de circunstâncias, de movimentos, de mudança, políticas. A gente vê tanta agitação nesses últimos dias que muitos têm se apavorado. Um amigo ligou de Santos esses dias, ele falou assim: Pedro, eu estou confuso diante de tanta coisa que está acontecendo. Será que é necessário para que Deus possa mexer com a gente, tocando de uma maneira que possa sacudir a nossa maneira de agir, de pensar espiritualmente? Você está convicto da sua fé? Sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, e a lição da Escola Sabatina nos mostra, nos retrata, que essa é uma verdadeira realidade nos nossos dias. Antes de abrir a palavra do Senhor, você que trouxe a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, exalta, levanta a palavra do Senhor, que quero orar e fazer uma oração com você. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de poder ter uma liberdade, de poder exercer a nossa fé, de poder estar vindo à tua casa de oração e poder abrir a tua palavra e compartilhar com nossos irmãos e amigos. Que ao abrir a tua palavra, que o divino Espírito Santo, o professor Espírito Santo, o Deus Espírito Santo possa falar ao nosso coração, daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos. Diante do Senhor, que está um servo, um pecador, reconheço que preciso de Ti a cada dia. Sem o Senhor não sou nada. E por isso, Senhor, que a Tua palavra possa falar e preencher no nosso coração nessa noite. Com Teu poder, com Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Abre a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Quando eu tenho oportunidade de falar na lição ou de pregar, eu sempre abro nesse versículo, no versículo 24, no capítulo 9 de Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Deus, Ele sabe do nosso coração. E é interessante que diante de uma circunstância que estamos vivendo, poucas pessoas param para estudar, para buscar o conhecimento da palavra de Deus. No passado, muitos falavam que a igreja adventista era conhecida como a igreja da Bíblia, não é verdade? Hoje nós não temos certeza se realmente continua sendo, porque as pessoas não estão estudando, não estão abrindo a palavra de Deus. E diante de uma circunstância que nós estamos vivendo, Amós diz ali no capítulo, que vocês estão vendo ali no capítulo 9, versículo 9, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel. Não é isso que está ali? Entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. E ao preparar essa mensagem, eu me perguntei: será que eu estou preparado para uma sacudidura? Será que eu estou preparado para ser sacudido e não cair? Amós estava advertindo nessa circunstância um povo, uma nação que não estava sendo firmado na palavra do Senhor. E muitas vezes a gente vem à igreja, a gente estuda, e quando diante de uma tempestade que aparece diante de nós, nós nem sequer, muitas vezes, caímos, nos abalamos. Mas a maioria, quando passa uma tempestade,
as pessoas saem correndo. E quando eu li essa palavra aqui de Jeremias, capítulo 9, versículo 24, será que eu conheço Deus? Será que eu tenho procurado entender a palavra do nosso Senhor? E Jeremias diverte o povo: você tem que buscar conhecer o Deus, um Deus verdadeiro, um Deus que é o alicerce da sua fé, um Deus que escolheu uma nação, um povo, para que pudesse caminhar e testemunhar para as outras nações. E aí Amós vem e fala: sacudirei esta casa, sacudirei esta nação, sacudirei esse povo. Será que nós estamos preparados para as causas da sacudidura que está vindo? Nós estamos vendo alguns dias difíceis diante do que aconteceu, esses movimentos de sindicatos, movimentos políticos, pessoas sendo afligidas, nosso salário sendo afligido diante de tantos impostos, um salário que cada vez está diminuindo, e o povo está carente, o povo está precisando. Mas será que nós estamos buscando nesse momento difícil nos aproximar mais de Deus? Será que nós estamos buscando, diante dessa situação difícil, nos apegar mais à palavra de Deus? Como está a nossa fé? Como que está a nossa vida espiritual? Causas da sacudidura. Primeira causa, a verdade. Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joeirados. Que verdade nós precisamos entender? Que verdade precisamos estar motivados a cada dia? Que verdade devemos estar firmado? Será que eu conheço a verdade? Será que, numa ocasião, quando eu comecei a me deparar com essa vida espiritual, alguns questionamentos vinham na minha mente. Onde está a verdade? Por que tantas igrejas? O que é a verdade? Eu lembro, conversando aqui com o João, há muito tempo, quando eu ainda era católico, eu sempre senti um vazio. Com o João também não foi diferente. Uns sente com 10 anos de idade, uns com 18, assim por diante. E aquilo me queimava no meu coração. Eu tenho um vazio. Esse vazio tem que ser preenchido por Deus, tem que ser preenchido pelo Espírito Santo. Mas eu não entendia. Mas eu sempre estava buscando. Fiquei decepcionado por algumas situações na igreja. Aí eu agora tinha que buscar uma nova igreja, uma nova denominação. E isso me incomodava muito, me incomodava muito. Depois, diante de uma atividade que eu estava fazendo, aí eu comecei a deparar muitas denominações. E Deus começou a me questionar. Procura. Você ainda não está no caminho certo. E eu buscando, aonde está a verdade? Por que tantas igrejas? Aí como eu me deparo com uma das causas da sacudidura, a primeira verdade. Onde está a verdade? Por que tantas igrejas? O que é a verdade? Mas Deus sempre teve uma igreja verdadeira, que só ensina a verdade. Você sabe que na oportunidade de estar estudando com o irmão, e isso me questionou muito, porque através de uma pessoa que se dizia adventista, agora já não era mais, era agora testemunha de Jeová, e ela tentando tirar todo o conceito bíblico, que Deus, só existe um Deus, que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus é apenas um profeta. Aquilo ali começou a me incomodar mais. Eu falei assim, não, mas eu quando católico,
Eu sabia que era Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E ali ela começou a criticar a igreja adventista. E aquilo começou a me incomodar. Mas por que igreja adventista? O que a igreja adventista ensina ou que fala que não está de acordo com a palavra de Deus? Pasme, por causa de um testemunho de Jeová que eu comecei a estudar com o adventista. E voltando um pouquinho, quando eu frequentava a Universal, depois que eu saí da Igreja Católica, e a Igreja Universal falava, a Igreja Adventista do Sétimo Dia era uma seita. Como deparar com essa situação? Então, você imagina a minha cabeça em procurar uma verdade, e diante de uma verdade, como que eu vou agora me posicionar? Então, para você buscar uma verdade, você tem que conhecer quem é Deus, você tem que entender quem é Deus, alguém tem que falar para você, alguém tem que ensinar você. Mas eu sempre buscando. Mas quando eu deparei com um irmão dentro da casa da minha tia, por que tantas igrejas? Aonde está a verdade? Aí foi onde ele parou, fez um convite, eu aceitei esse convite. Você sabe que uma pessoa, um sonho, o maior sonho de uma pessoa é construir, é adquirir uma casa. Às vezes você pergunta para uma pessoa assim, você, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho pode ser casar, meu maior sonho pode ser encontrar um marido, uma esposa, né? As pessoas vão ter pensamentos diversos, mas o maior objetivo de uma pessoa que quer se casar é ter uma casa. E para você construir uma casa, você precisa ter, sim, algo básico, que é o alicerce, é uma coluna, não é verdade? Para que você possa, assim, saber que tem uma segurança naquilo. Eu, quando preparando essa mensagem, eu coloquei algumas colunas. Uma coluna que é tudo numa casa, numa construção. Uma coluna, uma baita coluna, aquela coluna ali do lado direito. Aí você fala, jamais uma coluna dessa vai desabar. E de repente, há mais de 2000 anos atrás, foi construída uma estrutura, um prédio, onde a coluna permanece firme. Então, quando se tem um alicerce, uma base forte, uma coluna estruturada, ela não cai. Ela pode, com o tempo, ir corroendo, com o tempo, no tempo, ela pode desaparecendo, mas ela tem uma base fortalecida, ela não. Isso foi alguns pontos que fez a grande diferença em saber que uma igreja, uma vida espiritual, ela tem que ter uma base. Você tem que ter um alicerce espiritual. Ela tem que ter coluna. E essa coluna fez com que eu pudesse entender um pouco mais onde está a verdade, por que tantas igrejas, o que é verdade. Isso fez eu voltar a meditar na palavra de Deus e entender alguns conceitos espirituais. O que é verdade? Nós temos uma igreja, nós temos uma estrutura, nós temos um alicerce, que essa igreja ela tem que oferecer para você, tem que oferecer para todos. Quem é Deus? Esse Deus é verdade? Esse Deus, esse Jesus, ele é verdade, ele tem a verdade? O Espírito Santo é verdade, a palavra é verdade, a lei, os 10 mandamentos é verdade? Será que nós temos que, diante de tantas denominações, tem mais de 40.000 denominações, será que nós temos, assim, buscado conhecimento de entender, numa estrutura espiritual, a palavra de Deus, para chegar aqui? O que é verdade? Será que as colunas espirituais que faz com que você e eu possamos permanecer firme e fiel, quando nos voltamos buscando o conhecimento na palavra de Deus, o entendimento na palavra de Deus que agrada o nosso Deus? Quero compartilhar com vocês algumas passagens na Bíblia. Aí mesmo, em Jeremias 10:10, será que você tem a certeza que a sua fé ela tem que ser alicerçada nessas colunas? Será que você tem que ter a motivação de buscar conhecimento, conhecer o que agrada realmente a Deus? A Bíblia diz assim na linguagem de hoje: mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno,
Quando o Senhor fica irado, a terra treme, as nações não podem suportar a sua ira. A primeira coluna, você tem que ter a certeza que Deus é a verdade. Deus é verdadeiramente a verdade. Quando se depara com que algumas verdades ela tem que ser firmada de uma maneira espiritual no seu, no meu coração, você não pode ter nenhuma dúvida que Deus realmente é verdade. Em João, no capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você tem dúvida que Jesus é Deus? Que Jesus é onipotente, onisciente, onipresente? João 14, 6 diz que Jesus é a verdade. Interessante que muitas denominações, algumas denominações, não acreditam que Jesus é Deus. Que Jesus é um Deus onipotente, onisciente, que Jesus é o Salvador. E você amplia, Jesus, o Espírito Santo é a verdade. Em 1 João, capítulo 5, versículo 6, diz que o Espírito Santo é a verdade. Na minha introdução, eu achei interessante que lá em 1 João, ele fala que realmente o Espírito Santo é Deus, sendo que algumas denominações não aceitam o Espírito Santo como Deus. Aí nós temos um grande problema. Na minha versão diz assim: Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. A partir do momento que você começa a entender que existe uma coluna, que existe um alicerce espiritual, que para que você e eu possamos estar motivado, animado, convicto dessa verdade, que o Espírito Santo é verdade, muitos não aceitam o Espírito Santo como Deus. Interessante que dentro do movimento adventista do sétimo dia, pessoas saíram porque não mais acreditavam que o Espírito Santo é a verdade. Ampliando mais, a palavra, a Bíblia é a verdade. Em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, isso fez uma grande diferença na minha caminhada espiritual. Por mais que quando você começa a estudar a palavra de Deus, mas se você não tiver alicerçada, se você não tiver a convicção que a palavra ela tem que ficar na sua mente e no seu coração, você não aceita essa verdade na caminhada de fé. Eu conheço pessoas que vão abandonando a fé, porque deixa de estudar, deixa de acreditar na palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Quando você estuda, você medita na palavra de Deus, você está sendo santificado. Você está sendo separado para um propósito, para levar entendimento, levar a salvação às pessoas. A quarta coluna da verdade diz que os 10 mandamentos é a verdade. A maioria dos cristãos não acredita nos mandamentos de Deus. Algumas tiram, algumas acrescentam. O que diz aí? Tem passagem interessante ali em Salmo 119, 151, diz que, será que a Bíblia fala que a Bíblia, aliás, os mandamentos, a lei é a verdade? Diz assim no versículo 119, versículo 151, diz assim: mas tu, ó Senhor, estás perto de mim, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. No 142 também diz: a tua justiça dura para sempre, e a tua lei é sempre verdadeira. Amém? Pessoal, irmãos, você que está acompanhando pela TV JuVV, tem pessoas que não aceitam os mandamentos de Deus como verdade. Umas tiram,
e uma acrescentam. Umas dividem, tiram 3 e conseguem ficar 10. A coluna da verdade. As 5 colunas da verdade. Deus é a verdade. Deus é Deus. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A palavra, a Bíblia é a verdade. Os 10 mandamentos, a lei de Deus é a verdade. Eu sei que de repente eu posso estar falando com você que você ainda não é um adventista do sétimo dia. De repente você ainda não tem um conhecimento de estudar a palavra de Deus, não buscou o conhecimento, entender a palavra de Deus. Mas você tem que ter uma convicção no seu e no meu coração. Que nós temos a maior oportunidade de estudar a palavra de Deus, buscando e pedindo a ajuda do Espírito Santo, para que você possa entender não somente essas colunas, mas muitas outras verdades que estão na palavra do nosso Senhor Jesus. E ampliando ainda, nós entendemos então o que é a verdade. A verdade é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. A primeira coluna, Deus. Deus é amor. Deus é adoração. Só Ele deve merecer toda oração, todo louvor, toda adoração. Só Ele pode perdoar pecados. Nós sabemos que tem pessoas que se colocam no lugar de Deus, se dizendo Deus que pode perdoar pecados. A segunda coluna, Jesus, Ele é o mediador, Ele é o intercessor, Ele é o advogado, Ele é o nosso Salvador. Tem pessoas que não acreditam que Jesus é o nosso Salvador. Hoje Ele está intercedendo por nós. Ele é o nosso Salvador. Ele ama você, ama cada um. A terceira a coluna da verdade, o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos guia, Ele ilumina nossa mente, o nosso coração, para que você e eu possamos manter-se firme e fiel. Ele nos concede bênçãos. De repente você pode estar triste, desanimado. Quando você busca a presença de Deus em oração, Ele nos liberta, Ele nos preenche aquilo que está vazio, aquilo que você às vezes questiona, aquilo que você não consegue entender, mas em oração, numa caminhada de fé, numa luta, num desafio, diante de muitas provas, o Espírito Santo toca no seu coração, Ele te alcança, assim como alcança o meu coração, o coração de muitas pessoas. Louvado seja o nosso Deus, amém? Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. A partir do momento que você começa a estudar a palavra de Deus, eu lembro muito bem que quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo foi me convencendo todo aquele conceito, preconceito que eu tinha. Eu falei para o meu amigo, o meu irmão que me deu estudo, falei assim, irmão, tudo que eu acho que eu sei, eu vou deixar de lado. Me mostra aquilo que o Espírito Santo é, aquilo que a palavra é, aquilo que Jesus é, assim como Deus é, me mostra. Eu quero conhecer, não tive dúvida. Os 10 mandamentos, Ele revela e mostra o caráter e a justiça de Deus. A lei de Deus é santa, é boa. Aqui está uma regra de vida, uma ordem, uma orientação, para que você, todos nós, possamos viver uma vida em Jesus, com Jesus e para Jesus. Agora, esse versículo aqui é um versículo que nos mostra que quando você entende a importância das colunas, as verdades da Bíblia, você depara com um texto maravilhoso, irmãos. Isso aqui faz com que, se a verdade ela é absoluta, se a palavra é verdadeira, ele depara aqui no 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. Olha só que interessante. Para que você possa entender que as colunas são a verdade, mas você tem que ter uma convicção que a igreja que você está, realmente está vivendo e pregando esta verdade. No versículo 15 diz assim, mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e alicerce da verdade.
diante das colunas que você meditou nesta noite, e você que está ouvindo também, você que está acompanhando pela TV de UVV, para que você possa ter a certeza que se as 5 colunas da verdade, que Deus é verdade, que Jesus é verdade, que o Espírito Santo é verdade, que a Bíblia é verdade, a palavra de Deus é verdade, e a lei, os 10 mandamentos é verdade. Você tem que ter a certeza e a convicção que se a sua igreja está pregando sobre as colunas da verdade, se você está se questionando, se perguntando, que igreja é essa? É a igreja que realmente prega e vive as colunas da verdade. Amém? Tem pessoas que às vezes, muitas vezes estudam, tem pessoas que estão estudando 7 anos, 10 anos, para não tomar uma decisão diante de uma verdade. Quando eu deparei com essas 5 colunas da verdade, eu não tive dúvida. Se eu tivesse estudado só essas 5 colunas da verdade, e deparado com a igreja do Deus vivo, a igreja que é a coluna, que vive a coluna e o alicerce da verdade, isso bastaria. Eu lembro também que quando estudando a Bíblia, um versículo que mudou a minha mente e a minha maneira de pensar em relação a muitas coisas, a muitas doutrinas que iria estudar nessa caminhada de fé. Em Ezequiel 20, versículo 12, 20, versículo 20, onde fala que Deus tem um povo, que tem um sinal, é aquele povo que guarda o sábado. Esse versículo, irmão, se eu não tivesse conhecido as colunas da verdade, se eu não tivesse conhecido mais as doutrinas da igreja, esse versículo que falou que Deus tem um povo, que tem um sinal, que é o sábado, já fez toda a diferença na minha vida. E ali nessa caminhada, você vai estudando, você vai buscando mais informação, você vai aprendendo, você vai deparando com a alimentação, você vai deparando com a lição, o ensinamento do santuário, você passa a não ter mais dúvida. Quando você preenche o seu coração em cima de uma palavra, que é a coluna, que é o alicerce da verdade. Apenas as colunas da verdade já faz toda a diferença quando você aceita, você busca, você é sincero, você busca conhecimento, estudando e meditando na palavra de Deus. Eu já não teria dúvida, irmãos. Tem pessoas que têm que estudar anos, anos e anos, e muitas vezes não aceita, e depois vai se afastando da verdade. Um pensamento diz assim: o cristão débil na fé, deficiente no conhecimento e sem experiência com Deus, não é firme na verdade, e será facilmente seduzido pelos enganos dos últimos dias, por não possuir visão espiritual para discernir a verdade do erro. Você sabe que os últimos dias, no tempo do fim que nós estamos, se eu não tiver a convicção da verdade na Bíblia, se eu não tiver o discernimento espiritual de tudo que está acontecendo, que vai acontecer, mesmo se dizendo cristão, vai cair, vai se afastar, vai abandonar a fé. O cristão débil na fé, ele não pode ser deficiente. Ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter uma experiência com Deus, ele tem que ter uma experiência para poder se mostrar, conversar, relacionar, estender um relacionamento e testemunhar do amor que Deus colocou no seu e no meu coração. Então, se eu quiser permanecer firme, convicto, eu tenho que ter a certeza da verdade no meu coração quando eu aceito toda a verdade. As causas da sacudidura, a perseguição, aqui no Grande Conflito, na página 608, diz: nesse tempo de perseguição, provar-se a fé dos servos do Senhor. Diante da perseguição, você está preparado? O sofrimento, diante da seca, escassez, pestilência, terremotos, acidentes no mar, na terra, se multiplicarão. A vida estará insegura em qualquer lugar, exceto aquela que está refugiada com Cristo em Deus. Amém? Será que diante das doenças que estão surgindo,
das bactérias, dos vírus, será que incomoda você? Será que você vai socorrer, vai buscar, Como ficará diante dessa situação, irmãos? É tanta coisa acontecendo que se a gente não se apegar com Deus, a gente fica doido. Diante agora dessas vacinas da gripe, quantas pessoas aí, diante dessa febre amarela, quantas pessoas ficam com medo, vão buscar. Será que essa vacina, será que tudo isso é confiável? A rejeição do testemunho da testemunha verdadeira. Testemunho para a igreja diz assim: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel. Aos laodiceanos, alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhão, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Irmãos, muitas pessoas diante dessa sacudidura, desses momentos difíceis, muitas pessoas vão rejeitar a verdade. E a pessoa começa a rejeitar a verdade porque ela vai se afastando da verdade. Permaneça firme, permaneça fiel. Jesus está voltando. E tudo isso que está acontecendo faz com que eu e você temos que buscar mais comunhão no nosso Deus. Continuando, causa da sacudidura, as falsas teorias. Foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, de maneira alguma surgirão em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Nós sabemos aí que uma doutrina que foi há muitos anos apresentada, que é o evolucionismo, o darwinismo. Quantas pessoas que foram para a faculdade, universidade, jovens, abandonaram a fé diante dessas teorias falsas. É triste, irmãos, é triste. Às vezes não precisa nem começar a sacudidura, as pessoas diante de uma circunstância de estudo, de educação, as pessoas vão abandonando a fé. Os enganos satânicos sobrenaturais. Muito vívido foi o esclarecimento a mim dado de que muitos sairiam de nós, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mensagem escolhida. É interessante porque o engano de Satanás, ele está nos últimos dias mais forte. Ele está nos últimos dias cada vez deixando as pessoas mais em dúvida, confusas. Nos últimos dias nós estamos percebendo que tudo isso está acontecendo, mas é necessário que, se você está alicerçado, está firme na coluna, está firme na palavra de Deus, tudo isso você vai vendo, mas você vai estar tendo uma motivação que isso é necessário que aconteça para poder provar a sua e a minha fé. Os enganos satânicos, os milagres. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que foram operados. Aqui está das armadilhas de Satanás nos últimos dias. Muitos vão buscar, vão presenciar milagres, que esses milagres não são de Deus. Ele vai imitar milagres que muitos escolhidos, muitos vão ser enganados. Será que nós estamos preparados para essa sacudidura, irmãos? Será que ela já veio? Será que ela vai vir? Ou será que nós já estamos vivendo essa sacudidura? É para nós pensarmos. Os enganos de Satanás, milagres e maravilhas. Você liga canal de televisão, líderes religiosos, curando, fazendo milagres. Você sabe que tem muitos que ficam curiosos. Eu passei por esses movimentos. Não tem dúvida que é diabólico. Mas muitos ainda que não passaram, estão aí nessa caminhada, como liga a televisão, às vezes está doente, está depressivo, está com tantas dificuldades, as pessoas até acreditam que lá realmente pode resolver seus problemas. Cuidado, não brinca, não entra no terreno do inimigo. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Esse aqui é um versículo que
Eu sou apaixonado por esse versículo porque quando eu deparei ao estudar a palavra de Deus e deparei com João 8,32, fez toda a diferença na minha vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Liberta-se da doença, dos preconceitos, liberta-se do engano. De repente você pode estar preso diante de dominações e preso nas garras do inimigo, porque o inimigo não quer te deixar, porque você um dia aprendeu, você de repente está num caminho difícil, complicado espiritualmente, você está perturbado. Tenha fé, confie em Deus, Ele pode te libertar de tudo. De repente uma depressão profunda, de repente um desespero, de repente uma conduta errada, você está na imoralidade, no adultério. Jesus pode te libertar, a palavra pode te libertar. Você tem fé para isso? Em Amós 4,12, para finalidade, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Será que você está preparado para ter um encontro com o nosso Senhor Jesus? Será que nós a cada dia estamos nos preparando para ter um encontro com Deus? Diante de tantas coisas acontecendo nesses últimos dias, que essa imagem possa ser a maior esperança que você possa almejar, que é a volta de Jesus. É se preparar para esse grande evento, o maior evento da história deste mundo, desse planeta, desse universo. Que você e eu possamos, diante das colunas da verdade, do alicerce da verdade, diante da palavra de Deus, confessar ao mundo, e você possa confessar e testemunhar o seu coração, que Deus é a verdade, que Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, que a Bíblia, a palavra de Deus é verdade, que os 10 mandamentos é a verdade, são a verdade, que diante dessas colunas, que esta igreja, a igreja do Deus vivo, de um Deus poderoso, que prega essa mensagem, que prega a mensagem do advento, que você possa, ao retornar para o seu lar, que você possa ter a convicção que essa é a melhor maneira de você se preparar para a volta de Jesus. É sonhar, é imaginar, é pensar que muito em breve Jesus virá para buscar aqueles que estão se preparando, aqueles que querem se preparar para estar, para viver com Ele eternamente e viver a eternidade. Amém? Quantos aqui querem se preparar para esse encontro maravilhoso? Amém? Que Deus seja louvado. Que você, durante essa nova semana, possa ter a convicção no seu coração. Estuda, medita, leva essa esperança para muitos corações que são escravos desse mundo e desse inimigo, que um dia será vencido, que ele já foi vencido. Quando Jesus voltar, já não mais existirá dor, nem tristeza, nem lágrima. Que essa mensagem da volta de Jesus possa ser uma realidade na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos separou para estarmos juntos nessa noite, na Tua casa de oração. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos motiva, nos anima, nos orienta, nos instrui, diante de uma verdade absoluta, uma verdade plena, que quando aceitamos e colocamos no nosso coração, e colocando em prática a cada dia, nós passamos a ter uma fé inabalável. Por isso, Senhor, mantenha-se firme, iluminando nossa mente, nosso coração, através do Teu Santo Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos guiando nesta verdade, para que assim a nossa fé nunca venha desabar, Senhor. Vencer uma fé inabalável diante da circunstância que estamos vivendo. Perdoe, Senhor, nossos pecados, prepare a Tua igreja, prepare os nossos corações, a cada dia, cada manhã, para buscarmos mais e mais comunhão, mais e mais estudo da Tua palavra, para diante dessa circunstância que estamos vivendo nesse mundo, Pai, que nós possamos permanecer firme e fiel até o fim. Muito obrigado, Pai, por esses momentos, muito obrigado pelo louvor, muito obrigado por tudo. É que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.